Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de um gatilho ligado a um pensamento, ou seja, uma interpretação de que alguma coisa potencialmente difícil ou muito perigosa vai acontecer, ou muito ruim vai acontecer no futuro, um futuro próximo, um futuro mais longo. A ansiedade, como nós já sabemos, é uma emoção adaptativa que tem como função principal nos proteger. Mas nos proteger do quê? A gente precisa pensar sempre que quando nós falamos de medo, nós estamos nos referindo a algo, a uma ameaça real ou percebida no contexto que a gente está presente naquele momento. Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de um gatilho ligado a um pensamento, ou seja, uma interpretação de que alguma coisa potencialmente difícil ou muito perigosa vai acontecer, ou muito ruim vai acontecer no futuro, num futuro próximo, num futuro mais longo. Mas de qualquer forma, a gente precisa sempre diferenciar o que é funcional e o que não é. A ansiedade, de uma maneira geral, ela tem como principal objetivo nos deixar em alerta para que a gente tome atitudes de planejamento, de organização, atitudes para que aqueles riscos do que de potencial perigoso vai acontecer sejam minimizados e eu consiga passar por aquela situação. O problema da ansiedade é quando a gente a sente em situações que não deveríamos sentir, como por exemplo antes de ir a uma festa ou ir para o trabalho, por exemplo. Mas o que eu preciso fazer quando eu sinto ansiedade? O primeiro passo é sempre se certificar se esse sentimento que eu estou sentindo é real ou não. Qual é o gatilho? O que está fazendo eu sentir ansiedade? Isso está claro na minha cabeça? Basicamente, é muito importante você identificar esse motivo inicial. O que está passando na minha cabeça naquele momento? O que de tão ruim assim eu estou imaginando que vai acontecer? O que é tão perigoso? O que me ameaça tanto ao ponto de eu sentir esses sintomas de maneira mais intensa? Basicamente, eu vou precisar entender isso, né? O que de tão ruim vai acontecer? E se acontecer, como que eu vou me preparar para lidar com essa situação? Se acontecer algo tão ruim igual eu estou imaginando, quais são as armas, quais são as estratégias que eu tenho para conseguir sobreviver a essa situação? É fundamental que eu pense nisso no sentido de desafiar esse pensamento que está ali na minha mente e que me faz tão mal, também ao ponto de entender se isso, como eu falei, faz sentido ou não, se isso tem evidências dentro da realidade ou isso pode ser algum tipo de interpretação distorcida da minha mente. Um outro ponto que também é fundamental a gente pensar é entender a intensidade do sintoma. Se aquilo ali está me causando muito desconforto, se eu estou sentindo muita falta de ar, se o meu coração está batendo tão forte ao ponto de eu em algum momento achar que eu estou tendo um ataque cardíaco, se eu estou sentindo dor no corpo, vontade de vomitar, vontade de ir no banheiro, sem conseguir controlar aquilo ali, os sintomas estão muito intensos, então eu preciso mudar a minha estratégia. A minha estratégia nesse momento não vai ser ficar analisando o pensamento. A minha estratégia nesse momento é controlar a intensidade do sintoma, porque com um sintoma muito intenso, o foco do meu problema deixa de ser o pensamento originário da ansiedade e passa a ser a intensidade do sintoma. O meu corpo começa a prestar atenção no sintoma e aquilo ali começa a me incomodar cada vez mais e a tendência é que essa intensidade vá aumentando. E aí eu não consigo pensar em nada naquele momento a não ser aquilo. Então a gente precisa controlar a intensidade desse sintoma. Como que nós vamos fazer? O primeiro passo é entender, né, o nosso fluxo respiratório, porque normalmente esse é o primeiro sintoma que acontece, a nossa respiração acelera. Por quê? Porque o nosso corpo está buscando o oxigênio com maior agilidade para dar energia para os outros órgãos do corpo conseguirem se preparar para aquele potencial perigo que vai acontecer. Então a nossa respiração é a primeira coisa que vai acelerar, que vai modificar. Se a gente conseguir controlar esse fluxo no primeiro momento, muito provavelmente a gente vai controlar a intensidade daqueles sintomas. Então, um modelo de respiração muito interessante que eu gosto é a respiração quadrada.
Como que consiste essa respiração quadrada? A gente vai fazer movimentos como se fosse 4 movimentos, como se fosse um quadrado, 4 movimentos iguais de puxar, segurar e soltar a respiração, no sentido de que eu vou começar a controlar essa respiração. Então, basicamente, como que funcionaria? Eu iria contar 4 segundos, puxar a minha respiração durante 4 segundos, segurar essa respiração por mais 4 segundos, soltar essa respiração por mais 4 segundos e segurar mais 4 segundos. Repetir todo esse processo durante alguns minutos, 1 minuto, 2 minutos. Muito provavelmente, como eu falei, você vai abortar esse processo. Você vai conseguir controlar esse processo de preparação para um determinado perigo. Você vai conseguir abortar ele no início. Você vai estar dando um recado muito claro para o seu cérebro, falando assim: meu amigo, pode parar, tá tudo certo. A gente não precisa se preparar, se preocupar tanto assim. Não tem nada de tão ruim assim acontecendo. E aí a tendência é que as coisas se normalizem e eu volte a começar a conseguir a pensar novamente. Outra estratégia eficaz que normalmente funciona, que você pode fazer junto com o controle respiratório, do fluxo respiratório, é sair do ambiente que você está. Se você está na sala, vai para o quarto. Se você está no trabalho, se saia daquele ambiente que você está, vai no banheiro, vai na copa, toma uma água. Se o lugar que você trabalha tem um ambiente externo, vai do lado de fora, pega um sol, toma um ar, né? Respira um pouco mais devagar, escolhe um objeto naquele novo local que você está, comece a prestar atenção naquele objeto, pega o objeto, sente a textura, sente a forma, olhe a cor, sinta o cheiro, comece a prestar atenção, comece a direcionar o seu pensamento para aquele objeto. Como que vai funcionar isso? Você vai tirar a atenção, mesmo que você não saiba exatamente qual é o motivo, qual é o gatilho, você vai tirar a atenção do perigo, né, que o seu cérebro tinha identificado, você está colocando a atenção conscientemente em um outro objeto. Você está começando a prestar atenção naquilo, você está direcionando o foco da sua atenção para aquilo. Então, e aquilo não é perigoso. Então, é muito provável que, se você começar a controlar também conscientemente a sua respiração e prestar atenção em outro objeto, saindo do ambiente anterior, muito provavelmente você vai conseguir controlar esse fluxo respiratório e isso vai te ajudar bastante. Uma outra coisa que é interessante fazer nesses momentos é se envolver em algum tipo de atividade. Se você tiver a possibilidade, liga uma música, escuta uma música que você gosta, assiste alguma coisa na televisão, uma série, um filme, um livro, converse com alguém. Se tiver condição, faça uma atividade física, né? Se você conseguir naquele momento, faça um polichinelo, uma flexão, uns abdominais. Por quê? Porque você vai, normalmente quando a gente faz uma atividade física, o nosso corpo está nesse mesmo processo de aceleração, nesse mesmo processo de estresse. Então, é como se você estivesse canalizando a sua energia, direcionando a sua energia para uma atividade mais funcional. Isso normalmente funciona, né? A gente consegue direcionar a nossa atenção ali para uma atividade física e gasta aquela energia toda que seria direcionada para a ansiedade e que normalmente não nos ajuda em nada, a gente gasta aquilo de uma forma mais funcional, de uma forma mais assertiva, e isso ajuda a gente bastante. Um último recado que eu deixo para quem está assistindo esse vídeo é: não adianta você ficar a vida inteira controlando o sintoma. É fundamental, né, utilizar-se dessas técnicas que eu falei aqui, mas é primordial que você entenda o que está originando a sua ansiedade, o que está fazendo você ter ansiedade.